Estamos ouvindo ao fundo a canção Bebê, de Hermeto Pascoal, tocada pela dupla de jazz brasileiro Lune Soleil, que recebemos hoje aqui com o maior prazer no nosso estúdio, que é formada pelo brasileiro Lorival Silvestre e pela francesa Francesca Perissinotto. Os dois vão realizar na próxima sexta-feira, 27 de janeiro, uma conferência e um concerto no Instituto Alter Brasilis, aqui em Paris, sobre a diversidade da música brasileira. Boa tarde, Lorival e Francesca. Boa tarde. Primeiro, eu gostaria que vocês contassem um pouco a história sobre a dupla Lune Soleil. É muito fácil. Nós nos encontramos em 1981, não é isso? É isso. E então, como os interesses musicais se convergiam, eram mais ou menos os mesmos, nós resolvemos formar esse grupo que começa com um duo, mas pode ser aumentado com colocando-se contrabaixo, clarineta baixo, percussão, etc. E, inclusive, o disco que nós acabamos de escutar, nós somos quatro, um quarteto com violoncelo e contrabaixo, né? E resolvemos fazer, então, uma coisa concentrada sobre o que nós chamamos de jazz brasileiro. Exatamente isso que eu gostaria de perguntar. Como vocês definem o jazz brasileiro? O que é o jazz brasileiro? Então, é música tradicional, o choro, a bossa nova, mas inspirado do jazz, como o jazz também foi inspirado da música brasileira. Então, nós gostamos de fazer não tocamos o choro como os chorões do Brasil, que são bem tradicionais, mas nós gostamos de tocar com um pouco de influência do jazz. E também, quando a gente fala música brasileira na França, tem vezes que é percebido como samba, festa, então a gente gosta de falar jazz brasileiro para dar uma visão mais ampla, né? Mais ampla. Veja você, essa música que nós escutamos agora há pouco, o Bebê, do Hermeto Pascoal, se você pensar bem, na verdade é um baião. Mas não tem nada a ver com o baião, com o forró que a gente pode escutar no Nordeste, né? É um baião que faz parte do que nós chamamos de jazz brasileiro. Pois é, acabamos de falar do Hermeto Pascoal, mas vocês também tocam músicas de outros compositores brasileiros. Quais são esses compositores que estão no repertório da dupla? Então, sobretudo o Tom Jobim, que nós adoramos, que é um grande músico, hein, que representa realmente a riqueza e todas as influências que ele teve do Brasil, da cultura brasileira. E então a gente gosta muito de tocar o Tom Jobim, também todos os compositores que escreveram para o choro, como Pixinguinha, Valdir Azevedo, etc. Jacob do Bandolim também, muito grande compositor. Todas essas melodias que têm uma riqueza muito grande. E eu acho que a gente tem como tem vontade de fazer conhecer essa música, que é muito rica e ainda pouco conhecido na França. É um trabalho muito bonito mesmo. É. E além disso, vocês são compositores, já ganharam inclusive prêmios de composição. Gostaria que vocês falassem um pouco desse trabalho de composição própria, qual é o estilo que vocês compõem? Bom, nós compomos para o nosso grupo, né? Então, dentro desse estilo jazz brasileiro, choro, bossa nova e mais jazz também. Mas, além disso, eu estudei a composição sinfônica. Eu vim para a França, aliás, para estudar com Olivier Messiaen, estudei com Olivier Messiaen, com Pierre Boulez. Então, eu escrevo muito para orquestras sinfônicas e grupos variados dentro da música de câmara também. Ok, agora vamos falar um pouco sobre essa conferência-concerto que vocês vão realizar no Instituto Cultural Alter Brasilis na próxima sexta-feira. Como vai ser esse evento? Esse evento é uma conferência que explica como nasceram esses 5 estilos mais importantes de música brasileira, quer dizer, o choro, o samba, o frevo, o baião e a bossa nova, na ordem cronológica, e porque todo mundo conhece, quer dizer, quase todo mundo conhece esses estilos, vários estilos de música brasileira, esses 5 mais importantes, mas ninguém sabe em que época nasceu, de quando data,
né? Às vezes tem essa impressão de que é muito mais velho do que ele pode ser, né? A Bossa Nova, por exemplo, a primeira vez que apareceu uma Bossa Nova foi em 1958. Então, veja você, uma coisa bastante recente, né? O choro já de 1870. Então, compreender como nasceram esses estilos, cada um deles, e dentro de qual Brasil, qual a economia da época, etc. E depois também ilustrarmos com a Francisca e eu mesmo. Francisca faz flauta, violão e canto, e eu faço violão e cavaquinho nesse dia. Talvez eu farei um pouco de viola caipira também, e pronto, é assim. Lorival, você trabalhou com grandes nomes da música francesa, como Michel Legrand e o Georges Moustaki. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas colaborações. Essas colaborações são muito intensas, né? E a gente enriquece muito, a gente cresce muito com esse tipo de trabalho, porque tem muita pressão, porque tudo é feito em alto nível, né? Então você tem muita produção atrás, tem tudo que precisa, mas ao mesmo tempo tem que funcionar, né? Não pode ser grava, não pode sair mais ou menos, não, tem que ser aquilo que a pessoa esperava. Então tem muita pressão, mas a gente aprende muito fazendo isso, e foi um trabalho muito interessante. O que foi exatamente o trabalho? Foi composição? O que foi que Não, você fez? por exemplo, com o Moustaki eu fiz arranjos para orquestra, grande orquestra, que depois foram também transformados, foram gravados com pequenos grupos também. Se não, com Michel Legrand, eu toquei na orquestra dele. Toquei na orquestra Michel Legrand e tive a sorte de gravar também um disco com ele e com Maurice André. Ok, muito obrigado a Lorival Silvestre, Francesca Perissinotto, Tudo bem. nome italiano bonito, pela presença aqui no estúdio da RFI. Obrigado a você. Obrigado a você. Ok, muito obrigado. Entrevistamos o duo de jazz brasileiro Lune et Soleil.